Na nossa última aula, nós estávamos analisando o caso envolvendo o tema 1130, com repercussão geral no Supremo, que trata efetivamente do artigo 157 e do artigo 158.1, né, da Constituição Federal, que diz respeito ao imposto de renda retido na fonte. E eu expliquei para vocês que é um caso de repartição direta, né, do imposto de renda, onde 100% da arrecadação fica com o Estado ou com o município. Dei o exemplo dos servidores públicos e hoje nós vamos entrar na parte relacionada à questão enfrentada pelo Supremo, que era a controvérsia que existia, que diz respeito aos contratos de prestação de serviço e de aquisição de bens, quando o contratante é o Estado ou o município, né? Então, eu vou compartilhar com vocês novamente a minha tela para voltar para o slide que nós estávamos analisando. Então, qual era a grande controvérsia? A Constituição Federal, ela menciona que pertencem aos estados e municípios a receita advinda, né, da retenção na fonte por qualquer pagamento a qualquer título feito pelo ente federativo, suas autarquias e fundações públicas. A União, ela, que é o ente competente, ele tinha uma instrução normativa da Receita Federal, que é essa que está no slide, 1599 de 2015, que é decorrente de uma solução de consulta, que é um procedimento administrativo, né, que quando você tem uma dúvida, né, o contribuinte, o responsável tem uma dúvida sobre a interpretação de uma norma, você pode fazer uma solução de consulta, que nada mais é do que você pedir, né, um esclarecimento para a Fazenda, para que ela diga qual é a interpretação daquela lei que ela entende que é a interpretação correta. Então, aqui no caso, foi feito por um ente público, que é a solução de consulta COSIT número 66 de 2015. E o questionamento era esse: a quem seria o titular dessa arrecadação, dessa receita, nessa situação? E aí a Receita Federal, o entendimento dela é de que essa receita era da União, de que só era dos estados e municípios o que fosse retido na fonte para empregador, ou para empregado, desculpa, ou servidor público, ou seja, quando o ente federativo fosse o empregador. E ele se baseou, entre outros aspectos, no artigo 85.2 do CTN, que regulamentaria a retenção na fonte, né, regulamentaria a hipótese de repartição e diria que caberia aos estados e municípios a parcela relativa ao que for de funcionário público de estatutário ou serotista. Só que o CTN é de uma outra ordem constitucional, né? O CTN de 66. Ou seja, vigorava naquela época a emenda constitucional número 18 de 65. Então, era uma outra ordem constitucional, né? É, o imposto retido na fonte, essa repartição de receita, ela já existia em outras constituições, mas é uma repartição tradicional. Só que a redação das constituições eram diferentes. Na época do CTN, a Constituição dizia que era dos estados e município, a parte relacionada a funcionários. Ou seja, a Constituição era expressa, era pagamento de servidores, né? Seja estatutários, sejam seletistas. Então, servidores, empregados públicos. Então, o CTN, ele interpreta uma repartição de receita, mas de uma outra época, de uma outra ordem constitucional. Então, o que os municípios e os estados defenderam no Supremo? De que você não pode, que você tem que analisar o CTN à luz da Constituição de 88, né? E a Constituição atual, ela diz que cabe aos entes subnacionais a arrecadação do imposto de renda retido na fonte referente a pagamentos efetuados a qualquer título. A qualquer título. Então, não poderia prevalecer uma tese da União, que é uma tese restritiva, é uma interpretação restritiva do texto constitucional. E aí o Supremo
ele teve a oportunidade de examinar a questão tanto no tema 1130 com repercussão geral, e aí o tema 1130 se refere aos municípios, ele diz respeito ao artigo 158, inciso 1, que é o dos municípios, e como na ACO, que é uma ação civil originária, 2866, que já é dos estados. Né? A ACO já diz respeito ao artigo 157, inciso 1. A solução é a mesma, porque a redação dos dois artigos é a mesma, tá? E aqui só uma observação, sempre que vocês virem a ACO, Ação Civil Originária, a Ação Civil Originária, ela cabe para matéria relacionada aos estados, né? Os municípios não têm legitimidade para entrar com a ACO, né? A mesma coisa que não tem legitimidade, né, os prefeitos para ingressarem com a DI, né? Então, nem a DPF. Essa é uma peculiaridade da nossa federação, né? Eu acho interessante. As questões municipais, elas chegam ao Supremo, na grande maioria dos casos, por meio de controles difusos, porque não cabe um controle concentrado, né, da lei em tese diretamente ao Supremo. Então, e os prefeitos não têm legitimidade para ingressarem com a DI nem com a DPF. Então, nem com a CO. Então, as questões acabam, quando vocês virem a CO, elas certamente são dos estados. Então, vocês dizem respeito a matérias estaduais, né? Por isso é que aqui o tema é municipal e a CO é estadual. Mas a solução é a mesma, a conclusão é a mesma. O que o Supremo entendeu? Que você não pode fazer uma interpretação restritiva da Constituição Federal. Que você não pode interpretar a Constituição com base numa norma infraconstitucional, que é o CTN, que diz respeito a uma outra ordem constitucional. Tá? Então, o artigo 85.2 do CTN, ele deve ser lido à luz da Constituição de 88. É claro que a hipótese prevista nele, que é de servidor, de empregado público, continua válida, mas não a parte que diz que só, né? Não é só essa hipótese que vai caber aos estados e municípios. Então, o que o Supremo entendeu? E esse é o tema 1130, né? A tese de repercussão geral. Que toda remuneração, que todo valor, toda arrecadação que diga respeito a imposto de renda relativa a pagamentos efetuados a pessoas físicas ou jurídicas, 100% da arrecadação pertence ao Estado e ao município. 100%. Ele faz a retenção na fonte na hora que ele paga e ele fica com aquela receita. E a semelhança do que eu expliquei antes, não passa pelos cofres da União. Tá? Ele fica com a receita e depois ele vai preencher uma declaração para a União, que se chama DIF, hoje ela é DIF, né? Mas ela vai ser substituída por uma outra declaração, e ela, a partir do ano que vem, e ela vai, como obrigação acessória dela, o município e o Estado, preenche essa declaração para informar o que ele reteve na fonte e ficou com ele. Até como eu expliquei na aula passada, para os fins do artigo 159, inciso 1, que é a repartição do resto do imposto de renda. Tá? Então, isso é relevante. Essa é uma questão extremamente importante. Vocês vejam que a Constituição Federal ela faz menção a autarquias e fundações públicas. A questão que surgiu, e que ainda tem discussão no Supremo, porque eu ainda não tenho um tema com repercussão geral, é se o mesmo raciocínio poderia se aplicar às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços. Por quê? Quando nós formos estudar imunidade tributária, vocês vão perceber, né, se é que vocês já, obviamente, já conhecem essa discussão, que o Supremo Tribunal Federal equiparou as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, especialmente quando elas prestam esses serviços de uma forma exclusiva, mas não necessariamente, mas a jurisprudência se iniciou com aquelas prestadoras de serviço públicos com exclusividade, que é o caso dos Correios, né? O primeiro leading case, o paradigma são os Correios. Ele equiparou para alguns fins, as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público às autarquias. Então, para fins de precatório,
né? Os Correios, eles pagam as suas dívidas por precatório, equiparou para fins de imunidade, né? Nós vamos estudar especificamente a imunidade, mas a imunidade alcança essas sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público, né? Desde que atendidas alguns requisitos que nós vamos ver. E aí, o que os municípios e os estados disseram? Olha, se o Supremo está equiparando para alguns fins, não todos, mas para alguns fins, e como aqui esse artigo fala em autarquias e fundações, eu também quero ficar, eu, ente, também seria titular da arrecadação dos impostos, do imposto de renda retido na fonte para as empresas, pelas empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. Então, a tese que os estados e os municípios defenderam é essa: olha, como o Supremo tem equiparado para alguns fins, fazenda pública, precatório, imunidade, eu quero equiparação aqui também, essa verba é minha. Só que quanto a esse aspecto, todos os precedentes do Supremo até agora, repito, não tem o RE com repercussão geral, mas até agora o entendimento é que esse imposto de renda já é da União. Que essa hipótese não se enquadra nesse artigo. Você não pode fazer essa equiparação para esse fim. Porque aqui, vocês vejam, são regras, vamos dizer, como se fossem excepcionais, então você vai interpretá-la, obviamente, o precedente anterior, ele interpretou a literalidade do artigo, é qualquer título, mas não fazendo uma interpretação para esse fim extensivo. Tá? Eu botei no slide 2 REs, eles foram julgados por turmas, tá? E uma ACO. É interessante porque a ACO, Ação Civil Originária, que aqui é do Estado, ela é julgada pelo plenário. Então, você poderia dizer assim que já tem uma decisão do plenário. Eu, pessoalmente, acho que já tem. Mas tem vários autores que entendem que a questão ainda está controvertida, porque falta o tema com repercussão geral. Mas realmente existe uma ACO que foi julgada pelo plenário do Supremo e é nesse sentido, tá? Então, o posicionamento do Supremo atual, majoritário, é nesse sentido. Não se enquadra, ok? Aqui eu queria fazer uma observação. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar nesse tema, porque tem surgindo grandes discussões, inclusive aqui é uma parte mais prática, né? Para PGE e PGM, aqui no estado do Rio de Janeiro, inclusive, nós estamos tendo uma discussão muito grande, tanto PGE como PGM Rio, envolvendo precatórios e requisições de pequeno valor. O imposto de renda que é retido na fonte nesses casos. Por quê? Vocês vejam que aqui todo mundo está pensando num contrato que está em vigor, o ente contrata, vai fazer o pagamento, retém na fonte e fica com a receita. Só que às vezes o ente público contrata e não paga. E a parte entra com uma ação de cobrança. Uma ação monitória, uma ação de cobrança, uma execução com título extrajudicial, e aí depende da situação. E aí a fazenda é condenada a pagar o prestador de serviço, ou pela aquisição de um bem. Só que ela paga por precatório por RPV. E aí a questão é que aqui no município do Rio, né, os pareceres todos da PGM Rio são meus, e a gente está fazendo um trabalho com a PGE, em conjunto com a PGE, a gente está brigando no TJ, inclusive já fizemos várias reuniões no TJ, e a nossa tese está prevalecendo, e agora a nossa briga é com o TRT. Nós temos defendido a tese de que o imposto de renda também, nesses casos, precatório e RPVs, também é do Estado e também é do município. E aí tem surgido uma discussão envolvendo a obrigação acessória, né? Quem vai prestar a declaração daquela DIRF que eu mencionei para a União? E não é só isso. Quem vai informar ao beneficiário, né, os valores que foram retidos na fonte, até para que eles possam declarar no imposto de renda deles, né? Da pessoa física, da pessoa jurídica, que é o prestador do serviço, que é a empresa que prestou serviço ou
vendeu bem, porque eles são os contribuintes do imposto de renda, né? Eles auferiram a renda. Então, a retenção é feita como responsável tributário, mas o contribuinte são eles, né? São as empresas, e pessoas físicas ou jurídicas. E aí, o que que acontece? Existe uma discussão sobre obrigações acessórias, né? A DIF ela é importante para o abatimento do 159.1, sim, mas também é importante porque é um documento que é utilizado pelo contribuinte para a declaração dele do imposto de renda, né? Então, existe uma discussão de obrigações acessórias. Então, a PGM do Rio, ela tem uma revista que se chama Carioca de Direito, né? E no volume quinto, que é esse volume que acabou de sair em julho desse ano, desse mês, eu publiquei um artigo, o artigo é meu, analisando o artigo 157.1 e 158.1. Eu explicito essa discussão que eu expliquei para vocês, né? E enfrento a discussão dos precatórios do RPV, o artigo é sobre precatório e RPV, né? Trato das obrigações acessórias, trago as instruções normativas, os atos do TJ e da Receita Federal, inclusive pareceres da Receita Federal sobre o tema. Então, se vocês quiserem se aprofundar, aqui é impossível fazer isso, né? Estou dando a questão mais importante, o tema, é o que eu acho que é o mais relevante, mas existem discussões que decorrem daí. Então, se vocês tiverem interesse em se aprofundar, especialmente aqui para concursos no estado do Rio de Janeiro, porque essa discussão aqui está na hora, é na ordem do dia para esse tema. Então, sugiro a leitura desse artigo, onde vocês vão ter a oportunidade de se aprofundar nessa temática, ok? Então, dito isso, nós discutimos, analisamos todas as principais controvérsias envolvendo competência tributária e repartição de receitas tributárias. Um outro ponto que eu acho que é importante, antes de eu entrar nas modalidades de competência, nós também fazemos uma outra distinção que diz respeito a dois institutos, dois temas que estão sempre juntos nos programas, né, de concurso, que é a diferença entre competência tributária, que é o que a gente está estudando, de capacidade tributária ativa. Capacidade tributária ativa é uma terminologia que é muito importante. Nós temos a capacidade tributária ativa e a passiva. A passiva nós vamos estudar quando vimos contribuinte responsável, e aqui a capacidade tributária ativa, né, para arrecadar. Então, qual é a diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa? Competência, como eu estou aqui repetindo, né? Competência tem a ver com criação do tributo, instituição do tributo. Portanto, é do ente federativo com competência legislativa. Ele vai criar por lei o tributo. Capacidade tributária ativa já diz respeito à capacidade para arrecadar, fiscalizar e julgar impugnações ou recursos administrativos. Não diz respeito à criação, diz respeito à arrecadação do tributo, a arrecadação no conceito assim, de efetivamente fazer lançamento, né, escrever em dívida ativa, ajuizar a execução. Então, assim, a arrecadação nesse contexto, nessa interpretação mais ativa, né, fiscalização daquele tributo e julgamento de impugnações e recursos administrativos. O ente federativo que tem competência, obviamente, ele também tem capacidade tributária ativa. Quem cria, arrecada, fiscaliza. Só que o CTN faz uma diferença entre os dois institutos. No artigo 7º. O que ele diz? A competência tributária, ela é indelegável. Você não pode delegar competência tributária. Então, se por acaso um ente federativo resolver não exercer a sua competência e não criar um tributo, foi o caso que eu expliquei na aula passada ou retrasada. O Estado, vamos dizer que o Estado não criasse o ICMS, né?
O município que é beneficiário da arrecadação, ele não pode criar. A competência tributária não é delegável. Então, mesmo que o ente não exerça aquela competência, um outro ente não pode exercê-la no seu lugar. Então, competência tributária é indelegável. Tá? Isso é expresso, essa é uma regra expressa no CTN. Então, vamos ler o caput, o artigo 7º. A competência tributária é indelegável. Então, vocês vejam que é expresso. O que pode ser delegado é a capacidade tributária ativa. Você pode delegar, o ente competente pode delegar a capacidade para arrecadar, fiscalizar e julgar. Então, o 7º continua. Salvo atribuições de funções de arrecadação ou fiscalização, isso é capacidade tributária ativa, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas. Vocês vejam, julgamentos em matéria tributária, conferida por uma pessoa de direito público a outra. Então, o que o CTN admite expressamente é que haja uma delegação formal de capacidade tributária ativa de uma pessoa jurídica de direito público, o ente federativo, que é o competente, a uma outra pessoa de direito público, nos termos do artigo da Constituição, que não está mais em vigor, que esse artigo da Constituição é, obviamente, a Constituição de 65, né? Emenda Constitucional 18 de 65, ok? Mas vamos ficar, que é a 18 de 65, que é a Constituição de 46, né? É uma emenda constitucional à Constituição de 46. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 18. Essa parte não está em vigor porque é uma outra ordem constitucional. Então, o que é importante aqui? Então, competência tributária indelegável, capacidade tributária delegável a uma pessoa de direito público. Essas delegações, elas podem ser feitas de duas maneiras. Você pode fazer uma delegação por lei, ou você pode fazer uma delegação por convênio. A delegação por convênio está no artigo 100, inciso 4º do CTN. 100, inciso 4º do CTN. Como é que você pode fazer essas delegações? Né? Por lei ou por convênio, mas a quem? Então, vamos pensar em situações, eu vou dar exemplos. Um ente federativo, ele pode delegar a capacidade tributária, capacidade tributária ativa a uma autarquia ou uma fundação pública, né? Porque são pessoas de direito público. Essa delegação para autarquias e fundações geralmente é feita por lei. Na hora que você institui a autarquia e você institui a fundação, você já estabelece o que ela pode arrecadar e fiscalizar. Seria a receita que vai ser destinada àquela autarquia. Então, você já delega, já faz a delegação dessa arrecadação e dessa fiscalização à autarquia e fundação na hora em que você cria essa autarquia. Exemplos. Agência reguladora. Você tem agências reguladoras que cobram taxas. Vocês vejam, a criação, o tributo é federal. A competência para instituir o tributo é da União. Mas ela delega à agência reguladora, se for uma agência reguladora federal, a possibilidade de arrecadação e de fiscalização de julgamentos de recursos administrativos referentes a uma determinada taxa de polícia. É uma delegação e ela é feita por lei. Antigamente, nós tínhamos o exemplo clássico do INSS, né? O INSS, durante muitos anos, arrecadou e fiscalizou contribuições previdenciárias, desculpa, ele arrecadava salário-educação, era uma delegação. As contribuições são tributos federais, então a competência da União, e o INSS, por lei, tinha capacidade tributária ativa de arrecadar e fiscalizar determinadas contribuições especiais para fiscais. Essa delegação não existe mais, o INSS hoje só trata de benefícios, então quem arrecada as contribuições é a própria União, pela Receita Federal. A delegação foi revogada. Mas vocês vejam, o ente competente pode delegar por lei e pode revogar por lei, ok? Então, esses são exemplos. Só que a delegação pode ser feita também de um ente para o outro, um ente federativo para o outro. Então, quando você tem de um ente federativo para o outro, a delegação geralmente é feita por convênios.
Elas se assinam convênios com base lá no artigo 100, inciso 4º, de cooperação. E aí o outro ente federativo vai arrecadar e fiscalizar aquele tributo. Exemplo, desculpa, de delegação de um ente para o outro ente federativo. ITR, eu até já falei para vocês quando na primeira aula, se eu não me engano, disso. O ITR é um tributo federal. O artigo 153, que trata do ITR, né, no parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, diz que a União pode delegar capacidade tributária ativa aos municípios que se interessarem por arrecadar, fiscalizar aqueles tributos, né, e julgar os recursos daqueles tributos. E essa delegação é feita por convênios, né? A previsão do convênio, no caso do ITR, está na Lei 11.250 de 2005. Essa Lei 11.250 de 2005, ela regulamenta essa delegação de capacidade tributária ativa. E aí eu até já antecipei, mas agora eu vou complementar. Quando tem essa delegação e os municípios assinam esse convênio com a União, com a Receita Federal, para poder arrecadar, fiscalizar esse tributo, 100% da arrecadação fica com o município. Se o município nada fizer, eu não estou interessado no convênio, não quero arrecadar, a União fica lá com a competência e capacidade. 50% da arrecadação já é repartida para ela. Tá? Então, no artigo 158, é uma regra de repartição direta. Só se, agora, se for celebrado, se eu celebrar o convênio, 100% da arrecadação fica com o município. Porque aí a União não vai ter nenhum tipo de... Ela cria, obviamente, o ITR, as regras, a lei é federal, mas o município vai cobrar, arrecadar e fiscalizar. Mas veja, o município não legisla sobre o ITR. É isso que é importante em matéria tributária. O município não tem competência, ele só tem capacidade tributária ativa. Então, toda arrecadação, toda fiscalização daquele imposto é feito com base na legislação federal. Sempre. Ele é titular de 100% da arrecadação se tiver convênio, mas ele não cria, ele não regulamenta. A legislação é toda federal, ok? Isso é importante. Essas delegações de capacidade tributária, elas podem ser total, eu delego tudo. Arrecadar, fiscalizar, julgar. Ou eu posso fazer arrecadações que sejam parciais. O ente competente é que escolhe. Na hora em que ele vai editar a lei ou ele vai celebrar o convênio, ele estabelece o que ele quer. Ou ele delega tudo, ou ele faz uma delegação em parte, né? Não precisa delegar tudo, fica a critério do ente federativo, né? No caso do ITR, a delegação é total. Até para que o município fique com 100% da arrecadação, a delegação é total. Mas tem casos que a delegação é parcial. Então, por exemplo, ICMS e importação. Os estados, eles celebram convênios com a Receita Federal para que a Receita Federal, no momento em que a mercadoria entre, por causa do imposto de importação, pelo desembaraço aduaneiro, ele também fiscalize o pagamento do ICMS importação. A delegação aqui é parcial, é para fiscalização, né? Você, geralmente, nas aduanas, são fiscais da Receita Federal, são auditores fiscais da Receita Federal. Mas eles vão pedir também, cadê o documento de importação, do ICMS importação? Que é o imposto do Estado. Então, vocês vejam que é uma delegação aqui parcial, ok? Então, a escolha é do ente competente. Bem, vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, eu vou continuar a análise, né, da diferença, falta analisar um ponto de competência e capacidade, e aí a gente vai entrar especificamente, aprofundadamente, no estudo da competência tributária, o exercício da competência, as modalidades de competência. Então, até a nossa próxima aula.